Temos lenha espalhada por toda parte neste momento. Está aqui, 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 mas o nosso principal problema é que ela invadiu o nosso hall de entrada. E bem em frente ao nosso aquecedor a lenha, temos esse grande canto vazio na sala de estar, que nunca soubemos direito o que fazer com ele porque fica atrás da porta. Então, acho que agora você já sabe onde isso vai dar. Vamos construir um armário. E eu tenho aqui umas chapas de MDF de 18 milímetros. Eu não quero que meu armário pareça um móvel de montar. Então, para este projeto, vou fazer 6 coisas que vão tornar esse armário diferente, menos sem graça. E a primeira dessas 5 coisas é adicionar um pouco de forma aos painéis laterais. Vou escolher um formato afunilado, mais inclinado embaixo e estreito no topo. Após várias medições e marcações, estou pronto para cortar os painéis laterais. Juntei eles só para conferir se estão iguais, e isso basta. Agora posso cortar algumas prateleiras. Vou deixar este armário menos sem graça, adicionando detalhes de madeira de lei reaproveitada e algumas prateleiras abertas com ripas. Esta madeira veio de molduras de portas de guarda-roupa antigas que retirei do nosso banheiro anos atrás. Usar madeira reaproveitada representa meu canal. Depois de usinar essas peças em ripas de tamanho consistente, percebi que havia várias espécies diferentes de madeira aqui. Originalmente, todas essas madeiras tinham sido tingidas para parecerem iguais. Então, vou ter que ser um pouco seletivo aqui para escolher algumas peças parecidas, porque não vou tingir a madeira. Preciso escolher bem os comprimentos para evitar áreas com furos de cavilha e de prego. Agora vou colocar a lâmina de ranhura de 6 milímetros na serra de bancada para fazer rebaixos nas extremidades das ripas. Marquei onde fazer as junções com o estilete, alinhando com a lâmina da serra de bancada. E então estou chanfrando as bordas. Vou começar a colar as prateleiras ripadas. As 3 terão profundidades diferentes devido ao formato afunilado do armário. Então, a prateleira de baixo terá 8 ripas, a do meio 7 e a de cima 6. Uma escova de dentes úmida ajudou a tirar o excesso de cola. Ainda bem que tenho muitos grampos, pois não queria usar pregos aqui. Posso marcar os encaixes agora. Usarei dominos, e na parte superior com ângulos, a borda traseira dos painéis laterais servirá de referência para garantir prateleiras perpendiculares ao fundo. Cometi o erro clássico com o domino da Festool e esqueci de ajustar a profundidade, então terei que preencher o buraco. Felizmente, ficará atrás de uma porta, então não me preocupo muito. Um pequeno pedaço de domino preenche a maior parte do espaço, então ele é colado no lugar. Posso aplicar massa e lixar o excesso após secar. Depois de pintado, deve ficar invisível. Para tornar a colagem menos estressante, gosto de fazer isso em 2 etapas. Primeiro, colo um lado dos dominós e espero secar antes de partir para a montagem principal depois. Esta também é uma boa oportunidade para aplicar primer e tinta nas faces internas da peça, já que vou conseguir um acabamento melhor agora do que depois de montada. A tinta que uso é a mesma tinta usada nas paredes do cômodo onde ficará este armário. A tinta tem um acabamento acetinado, então ela já é bem resistente por si só, então não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Mas aplicar verniz sobre a tinta para protegê-la certamente seria uma opção. Enquanto espero a tinta secar, posso aplicar óleo de tung nas prateleiras ripadas.
Escolhi o óleo de tung porque ele escurece e dá um tom âmbar à madeira de lei, deixando-a linda ao secar. Derramei muita tinta nos encaixes que adicionei antes, então estou raspando o excesso para garantir melhor aderência e poder começar a colar e montar. Estou arredondando bastante as bordas externas da peça. Aqui uma visão de como as bordas deste MDF ficam lisas após usinagem, bem menos felpudas que o MDF comum. Só precisa de uma leve lixada e já está pronto para a primeira pintura. Em seguida, virei a peça para poder fazer um rebaixo na parte de trás das áreas da peça, que serão os armários de cima e de baixo. Tenho um MDF senhor de 6 mm para os painéis traseiros. Só preciso cortar os cantos para ficarem quadrados. A terceira coisa que farei para deixar o armário de MDF mais interessante é adicionar uma base com pernas, usando madeira maciça robusta. Esta peça, que veio de uma antiga moldura de porta, acabou sendo longa o suficiente para que eu possa tirar 4 pernas dela. Com algumas ripas que preparei antes, posso usá-las como travessas entre as pernas para mantê-las firmes. Vou afinar as pernas para ficarem mais elegantes. E eu arredondei as bordas na tupia de mesa. Vou também criar portas de armário com painéis usando alguns retalhos estreitos de MDF para deixar isso mais interessante. Isso não só é uma ótima maneira de aproveitar o que poderia ser considerado material de descarte, mas também vai ser mais um diferencial. Assim como a estrutura do armário em si, essas portas vão ter um arredondamento nas bordas externas e um rebaixo na parte interna. E esse foi um trabalho bem empoeirado. Também aplico primer na parte externa do armário, lixo e depois pinto. Vou instalar a estrutura dos pés, fazendo furos guia escariados para esconder os parafusos. Depois, passo cola e fixo na parte de baixo do armário. Voltando às portas do armário, cortei painéis de 6 mm para encaixar nos rebaixos. Agora talvez venha a ideia mais maluca de todas. Tenho um pouco de couro sintético que sobrou quando fiz uma cadeira de balanço anos atrás e pensei em usá-lo nos painéis das portas do armário. Ele estava um pouco amassado, porque ficou guardado em uma gaveta, então tive que pegar o ferro de passar, o que é algo bem raro de acontecer. Então, essa foi a quinta coisa que eu fiz para deixar o armário mais interessante. E para ser sincero, fiquei em dúvida se isso era uma boa ideia ou não. Mas decidi que a única maneira de descobrir se eu ia gostar ou não era fazer mesmo. Eu usei adesivo spray para colar o couro no MDF e depois pude cortar o excesso. Passei supercola na parte interna do rebaixo e encaixei os painéis no lugar. Agora posso posicionar a porta superior. E como você vai ver, deixei um espaço de 2 mm em todas as 4 bordas da porta para permitir que ela abra e feche. Ao posicionar com algumas cunhas ao redor,
consigo colocá-la exatamente onde quero. Com a porta fechada, posso verificar o alinhamento por dentro. A sexta coisa que tornará este armário mais interessante é usar dobradiças de mola, que encomendei para outro projeto que não aconteceu. As dobradiças não são as mais elegantes, mas achei interessante ter uma porta abrindo verticalmente no armário de cima. Essas não vieram com nenhum manual de instalação, então vou deixar um espaço de folga de cerca de 10 milímetros no topo, instalar no lugar e torcer para dar certo. Se a porta não abrisse, ao menos eu veria onde errei e ajustaria as dobradiças, se preciso. Felizmente, deram muito certo. Tenho algumas puxadores pretos que sobraram quando fiz um berço, meses atrás, e acho que vão combinar com os painéis de couro. Ainda não instalei a porta do armário de baixo, porque as dobradiças não chegaram, mas trouxe o armário para dentro e posso colocar a porta depois. Mickey fez uma investigação antes de descer de maneira nada graciosa, e Hazel observou de longe. Você deve se lembrar de antes que eu fiz 3 dessas prateleiras ripadas e só instalei 2 delas. Isso porque a terceira foi feita apenas para ficar em cima do armário de MDF de baixo, assim. Então posso encher o móvel com lenha. O motivo desse armário superior é termos um local seguro para guardar o maçarico, longe do bebê Brown, que logo estará engatinhando e andando. Poucos dias depois, essas dobradiças chatas chegaram. Eu meço 22,5 milímetros para furar o centro, usando uma broca Forstner de 35 milímetros. Essas são dobradiças embutidas, ou seja, a porta fica dentro do armário, diferente do tipo sobreposto. Elas só precisaram de um ajuste para uniformizar os vãos da porta. Encontrei um desses fechos magnéticos numa gaveta da oficina, que posso usar para a porta encostar e ficar fechada.